Glória a Deus. Eu cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Quantos são felizes com o Senhor, meus irmãos? A alegria do Senhor. Amém? Abra a tua Bíblia comigo. Em nome de Jesus, Romanos, capítulo 9, em nome de Jesus. Para nós dar uma meditada na palavra do Senhor nessa noite. Não deixa nada te dispersar, porque essa palavra, meu irmão, não é minha, é do Senhor. E essa palavra vai falar conosco nessa noite. Romanos capítulo 9. Romanos está depois de Atos. Em nome de Jesus. Romanos está depois de Atos Apóstolos. E antes de Coríntios. Romanos capítulo de número 9. Vamos começar a partir do versículo número 1. E até onde o Senhor nos levar em nome de Jesus. Todos acharam? Glória a Deus. Vamos ler então a palavra. Eu não sei como está o tema da tua Bíblia. A minha está: tristeza de Paulo por causa da incredulidade de Israel. Amém? Olha o que a palavra do Senhor vem dizendo para mim e para você. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e continua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é adoção e filhos, e a glória e os concertos, e a lei e o culto e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual sobre todos Deus bendito eternamente. O 6 vem dizendo assim: não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são somente até. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, eu estava meditando nessa mensagem há uns dias já, e falando com Deus, culto de ensino. Aqui Paulo vem trazendo para a igreja a tristeza dele, de Paulo, porque o povo de Israel, quando fala o povo de Israel, é o povo de Deus. A incredulidade, quer dizer, ele estava acreditando mais nada. Ele estava igual Tomé, eu tenho que ver para crer. E quem fica assim, eu tenho que ver para crer, meus irmãos, para ver vai ser difícil, porque a Bíblia fala que tudo é possível àqueles que creem. Então você tem que crer primeiro para depois você ver. Aí Paulo dizendo para mim e para você que nem todos que estão dentro da igreja é crente. Nem todos que estão em Israel é israelita. Israel para ele não significava, todo mundo achava que porque tem Israel é israelita, não. Nem todos que estão dentro da igreja são crentes, acreditam não, meus irmãos. Eu estava vendo uma pregação hoje de um pastor dizendo que o início da caminhada dele, ele até achou que ele tinha chamado, porque ele dizia que Deus usava ele, que até cego via, paralítico andava. Aí ele falava assim: agora eu falo desse testemunho daquele irmão, ele vai estar na igreja, a igreja vai encher. O irmão nem voltava para agradecer. Assim é o povo de hoje. O povo de hoje, a maioria está buscando um milagre, não está buscando a Deus. Agora, quando você busca a Deus, o milagre acontece. Aí Paulo vem dizendo aqui para nós, aqui, meus irmãos, não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos que são de Israel são. Então a palavra não está faltando, não. O povo conhece, meus irmãos, a palavra. Se você sair para evangelizar no meio da rua, você pega pessoas que estão morando nas ruas, que tem de conhecer mais a palavra que eu e você. Tem pessoas que você chegava a pregar para elas pregam para você. Mas o que adianta elas pregar, mas não viver? Aí eu venho estudando a Bíblia e mostrando a Deus
dê entendimento para eu entender a mente do ser humano. Porque as pessoas hoje, eles pegam um versículo e querem colocar aquilo que o povo quer ouvir. E não é aquilo que o povo ouvir, é aquilo que Deus quer falar. Porque é para Ele, por Ele são todas as coisas. Aí as pessoas vêm me dizendo, mas João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. Aí eu pergunto a Deus, que verdade é essa que a pessoa conhece, que eles conhecem a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, que já leu 10, 15, 16 vezes e não é liberto. Aí Deus vem trazendo para nós que aqui a parábola não começa em João 8,32, ela começa mais atrás. Ali Jesus estava falando para os seus discípulos: se vós permaneceres na minha palavra, vós sereis meus discípulos. Ela no 31. Aí depois vem o 32, e conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. Para que a verdade nos liberte, nós temos que fazer o quê? Permanecer na palavra. Nós temos que entender, meus irmãos, que hoje o povo perece por falta de conhecimento. O povo vem pegando Mateus 6,33, buscai primeiro o meu reino, a minha justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Mas o versículo não começa ali. Jesus falava com os seus discípulos em parábolas. Então nós temos que entender aquela letrinha igual que tem um cabeçalho onde eu comecei. Tristeza de Paulo por causa da incredulidade de Israel. A parábola está começando ali. Ela não começa cá embaixo, eu pegar cá embaixo, nem todos são israelitas. Nós temos que começar do início, porque tudo tem começo, meio e fim. Deus não faz nada pela metade, Ele faz por completo. E se nós queremos que Ele faz a obra por completo, nós temos que pegar do início. Nós temos que entender o que Deus quer falar conosco, entendemos? Agora nós temos que obedecer. Eu sempre falo com as pessoas e continuo falando, meus irmãos. Tem pessoas que chegam perto de você e falam assim: pastor, ora por mim. Oração. Meu irmão, eu posso orar para você dia e noite, mas se você não tiver ação, não vai acontecer nada. Nós temos que entender que é três: Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Oração, eu oro, vai ter que ter uma ação da tua parte para que Deus responda. Então vai ter que assim, trabalhar em conjunto, eu, você e Deus. Porque Deus trabalha em propósito, não em vontade. As minhas vontades não são as vossas vontades. O meu querer não é o vosso querer, assim diz a palavra. Isaías vem nos dizendo lá no livro de Isaías 55, versículo 8, que os meus pensamentos não os vossos pensamentos, os meus caminhos não os vossos caminhos. Diz o Senhor. Não diz o pastor, não, diz o Senhor. É o Senhor que está falando. Então, às vezes, eu tenho minhas vontades, tem sim, meu irmão. Mas eu tenho que entender se ela vai encaixar na vontade do Pai. Porque o filho, ele tem que entender que é o Pai que dá a última palavra. Ele tem que entender que ele é filho, ele tem que obedecer primeiro a quem está em cima, o superior. Às vezes nós não entendemos, às vezes Deus quer falar conosco em apenas um detalhe. Se nós for entender, Deus fala conosco o tempo todo. Estava um irmão, pastor João Lula, fez um vídeo lá e mandou para mim. Eu estava meditando aquele vídeo, olhando e falei com minha esposa: olha como é que Deus fala com a gente. Ele fez uma filmagem das formigas, aquelas formigas absurdas carregando folhas. E naquela filmagem ele fez uma meditação ali. Ele levou um livro de provérbios, levou a palavra. A Bíblia vai ensinando para nós aprender com quem? Com as formigas. Presta atenção. Ele não levou da carne, ele levou do Espírito. E quando ele filmou, Deus levou ele uma palavra. E uma reflexão que a gente fez ali, o quê? Que as formigas, meus irmãos, ela nunca carrega de baixo para cima. Ela carrega de cima para baixo. Você pode observar todas as vezes que as formigas estão carregando. Ela nunca leva de baixo para cima, ela leva de cima para baixo. E quando está tudo tranquilo, presta atenção, ela está carregando as folhas para guardar, para comer depois quando começar a chuva. Mas você já viu que o crente é diferente? A Bíblia manda aprender com ela. Chuva significa tempestade, vento. Na hora da tempestade ela está tranquila, por quê? Ela já buscava. Mas ela não buscou de baixo para cima, ela buscou de cima para baixo.
Assim Deus ensinando para mim e para você que nós temos que buscar no alto. Mas buscar quando parece que está tudo tranquilo, quando está na calmaria, está tudo bem dedicado, a esposa está uma bênção, o marido está uma bênção. Então busca. Comece a buscar, de cima para baixo. Vai buscando, nem encher, não. Busca unção, busca proteção, busca sabedoria. Porque na hora que vir a chuva, na hora que vir o vento, na hora que vir a tribulação, você está cheio. Então pode vir um vento, pode vir a tempestade, porque você vai estar ali com o alimento sólido. Mas não é um alimento físico, não, meus irmãos. Não é o pão que o homem fez com a mão, não, aqui na terra, que vem de baixo, não. É o pão vivo que desceu do céu, que é a palavra. Então buscai o Senhor enquanto se pode achar. Buscai o Senhor enquanto está por perto. Meu irmão, hoje, os crentes de hoje, eles estão buscando na hora da dor. Você tem que buscar antes de cair no buraco, não é depois que cai no buraco, não. Você já notou que o povo vem, a Bíblia fala, buscar-me e me acharei quando buscar o teu coração. Aí o povo vem, mas quando o coração já está quebrado. Quando está todo moído, aí busca, que acha que está bem, dá aquela parada. Aí que é a hora que você tem que continuar buscando. Porque nós temos que buscar o Senhor, meu irmão, não é por aquilo que Ele nos deu, por aquilo que Ele nos dá, mas por aquilo que Ele é. Porque Ele é o que? O alfa, o ômega, o começo, o princípio, o meio, o fim. Ele é aquilo que eu e você precisamos, aquilo que eu e você necessitamos. Mas como assim? Não importa o que você precisa e necessita, Deus, Ele tem o poder sobre todas as coisas. Ele é o Criador. Nós somos a criatura. E a criatura, primeiro, ela tem que reconhecer o Criador. Eu sempre falo com os irmãos, eu não sei pregar bonito, eu não sei falar bonito, mas eu leio essa palavra e ela fala comigo. Porque essa palavra, Isaías diz assim, a palavra que sai da minha boca, ela não volta vazia. Ela está prosperando o coração de cada um naquilo que eu enviei. E qual é a palavra que eu estou enviando essa noite? Paulo dizendo a tristeza, ele estava triste, porque o povo estava incrédulo, não estava acreditando mais. O povo estava com a mente pensando que era uma coisa, mas era outra. E Paulo quer dizer para eles, gente, em Cristo digo a verdade. Ele estava, tem que ser verdadeiro. Ele estava falando, eu não minto, dando-me testemunho, falando, eu dou testemunho daquilo que eu vivo, da minha consciência. A minha consciência está no Espírito Santo. Se a tua consciência está em Deus, não temas. Porque se ela está em Deus, a palavra do Senhor vem dizendo para mim e para você, cá no livro de Romanos 8, 31, que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? É Paulo também dizendo para nós. O que nós vamos dizer então? O que alguém vai dizer? Se Deus Ele é por mim, quem será contra mim? Agindo Ele, operando Ele, quem vai impedir? Meus irmãos, a Bíblia fala que Ele diz, ainda que houvesse dia, eu sou. Ele está falando que Ele é. Nada, nem ninguém possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, operando eu, quem impedirá? Sabe quem impede as bênçãos de Deus sobre a minha vida? Somente eu. As minhas vontades, as minhas decisões. Às vezes, não sabemos esperar o tempo do Senhor. Porque a Bíblia fala, esperei com paciência no Senhor, não no pastor. Esperei com paciência no Senhor, não na missionária. Esperei com paciência no Senhor, não na irmã, no missionário, no presbítero. Quando nós esperamos o Senhor, a Bíblia fala, na minha angústia, eu clamei o Senhor, e Ele me ouviu. E quando Ele nos ouve, nós temos que esperar o tempo dele nos responder. Porque tudo tem um tempo, tudo tem um propósito. E a palavra do Senhor Paulo vem dizendo, continuar aqui para nós entender. Nem por ser descendência de Abraão, são todos filhos, mas em Isaac será chamada a tua descendência. Então nem todos que são filhos de Abraão são descendência. Somente aqueles que Deus chamou e obedeceu. Porque a Bíblia fala que numa casa tem vários tipos de vasos.
E nós vamos ver na palavra hoje para nós entender, porque como é um culto de ensino, nós temos que aprender. Mas não é para você aprender comigo, meu irmão, com a palavra. A palavra vem dizendo aqui, ó, isso não são os filhos da carne, que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Então, os filhos da promessa. Eu já estou aqui no capítulo 9, versículo 8, no livro de Romanos. Nós vamos dar continuidade para nós entendermos da palavra. Então, para que nós sejamos filhos de Deus, nós não podemos ser filhos da carne, mas sim do Espírito. Porque, meus irmãos, quando nós viemos aceitando Jesus, nós era carne. Mas a Bíblia fala que a velha criatura, o velho homem morreu. Então agora, João vem dizendo que eu vos batizo com água, mas após mim virá outro, que eu não sou digno nem de desatar a sandália pelos pés. Esse sim, ele vos batizará com o Espírito Santo. Aí, meus irmãos, vamos dar continuidade para entender que a palavra de Deus está querendo falar conosco nessa noite. No 9 ele diz, porque a palavra da promessa é esta. Olha o que a palavra da promessa é. Porque esse tempo virei e Sara terá um filho. Então a promessa, meus irmãos, com Abraão era com Sara, não era com a concubina, não era com aquela mulher que ela mandou deitar com Abraão para ter um filho. Então, quando Deus tem uma promessa na minha e na sua vida, nós temos que esperar no Senhor. Esperar o tempo do Senhor. Todas as vezes que Deus tem uma promessa para mim e para você, eu Ele tenta colocar um prato no nosso caminho. Aquele prato até parece ser bom, bonito, olhando aparentemente, parece ser perfeito. Mas a minha Bíblia diz que há caminho para o homem parece ser bom, mas o fim dele é o quê? É a morte. Por quê? Pastor, eu estou seguindo o meu coração. E o coração do homem é enganoso. É a Bíblia. O coração nos engana, meus irmãos, porque sabe por que ele engana? Porque ele é carne. E ele não tem salvação. Ele vem da terra ele vai voltar. Então nós temos que parar com esse negócio de eu entreguei meu coração, eu estou seguindo meu coração. Eu entreguei a minha vida para Deus, então eu tenho que seguir a palavra. Porque bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém na mesa dos escarnecedores, mas antes medita na lei do Senhor de dia e de noite, e tudo que fizer irá bem. Quer ir bem? Para de ficar ouvindo conselho de pessoas que não estão na palavra de Deus. Quer ir bem? Medita nesse livro de dia e de noite, para tudo que você fizer ser bem-aventurado. Olha aqui para você ver o 10. E não somente essa, mas também Rebeca, quando recebeu de Isaac, nosso pai. Mas estranho, Rebeca não teve legítimos. E por que ele está falando que ela recebeu de um? Porque a promessa não era para os dois, era só um. Minha mão está aqui, ó, tem 5 dedos, não é igual. Você tem vários irmãos na tua casa, nenhum é igual. Se Deus tem uma promessa na tua vida, é na sua vida, não é do seu irmão. Deus pode te usar para ganhar ele, para ele te ajudar. Porque aqui, Rebeca teve gêmeos. Para todos que estão na carne, era Esaú que tinha que ser o primogênito, que ele nasceu primeiro, por mais que era gêmeos. Mas a promessa de Deus era Jacó. Não era Esaú. E Deus falou que o maior ia servir o menor. É para nós entender que quanto mais é dado, mais Deus nos cobra. Você não pediu para Deus visão, Deus vai te cobrar. Você pediu Deus para pregar, vai te cobrar. Enquanto você estava só sentadinho no banco, só ouvindo uma coisa, Deus pediu, prepara a cobrança. Eu estava vendo um vídeo esses dias, acho que até postei no grupo lá. O cara foi reclamar que o carro estragou no meio da BR.
Aí na hora que ele foi pensar, ele falou assim: meu Deus, me perdoa. Eu estou reclamando com o carro estragando no meio da BR. Se eu for olhar 3 anos atrás, nem carro eu tinha. E aí? Qual que é melhor, o carro estragado no meio da BR ou você não ter? Às vezes Deus parando ali vai te dar um livramento. Vamos continuar na palavra. No 11 ele vem dizendo assim: porque não tendo eles ainda nascido, você vê, eles nem tinham nascido, Isaú, mas Jacó, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aqueles que chamam. Então eles nem tinham chamado, nem tinham pecado, mas a Bíblia está falando que eles foram segundo chamados, segundo a eleição, mas que é para eles ficar firme por causa não das obras, mas por causa daquele que chamou. Quem chamou ele? Deus. Porque a palavra do Senhor diz que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Escolhido de Deus, meus irmãos, chamado todos nós ser escolhidos é aqueles que obedecem, é aqueles que permanecem. Está doendo, mas eu estou ali. Está gemendo, mas eu estou ali, porque eu sei que a promessa vai cumprir. Está me olhando o cara feio, mas eu não estou nem aí, porque eu estou fazendo a vontade de Deus. Porque se eu estou pregando, se você está rindo demais, meu irmão, quer dizer que eu não estou pregando a palavra, eu estou pregando a vontade sua. Mas você está torcendo, está fechando a cara. Glória a Deus, essa palavra é fiel, essa traz transformação, essa traz cura, essa traz renovo. E essa palavra nessa noite você vai ver o que Deus vai fazer, meu irmão. Preste atenção no versículo 12. Foi dito a ela. Foi dito para quem? Para ela. Não foi para ele, hein? O maior servirá o menor. Deus já revelou para Rebeca. Deus revelou para ela, porque Deus não faz nada. Amós capítulo 3, versículo 7. Eu quero aprender com os irmãos nessa noite. Nós vamos aprender um culto de ensino. Nós temos que aprender que Deus revela. Deus não faz nada sem antes avisar. Mas a situação está acontecendo. Você pode perceber, Deus te avisou. Você só ouviu e não obedeceu. Porque o Senhor não faz nada sem avisar. Então Deus revelou para ela que o maior será o menor. Deus falou para ela: vai nascer 2, é gêmeos. Um que vir primeiro vai servir o outro. Então Isaú veio primeiro, ele tem que servir já. Então tem que obedecer, não. Eu não vou servir, não, eu vou perseguir, eu vou matar. Vai não, porque Deus não deixa. A Bíblia fala: ai daquele que tocar no meu ungido. Pode tentar, pode levantar calúnia, difamação, mas Deus sempre dá o escape. E quanto mais tenta levantar, mais Deus te levanta. Sabe por quê? Porque você olha para Davi, teve que aparecer um gigante para Davi se reconhecer. Estava escondido, estava no passo, mas o gigante apareceu. Foi para quê? Para manifestar a glória de Deus. E olha que a palavra vem dizendo no versículo 13: como está? Amei Jacó e está escrito. Não foi o homem que falou. Deus falando, ele amou Jacó e aborreceu Isaú. Por quê? Por que aconteceu isso? Porque a Bíblia fala: desde que fui formado no ventre da tua mãe, já te conheci. Deus já conhecia Isaú antes de nascer, que ele já queria fazer do jeito dele. Ele queria se contaminar com bebida, com mulheres, com tudo, prostituição. Agora Jacó não. Deus já sabia que aquilo ali tinha a ver com obedecer. Deus conhece antes de nós nascer. Então Deus, o que Ele tem para mim e para você, nada nem ninguém vai impedir. O que pode separar nós do amor de Deus? A dor, tribulação, sofrimento, angústia, perseguição, o que? Nós vemos nada nos separar do amor de Cristo, porque Ele já veio e Ele disse: e pelas pisaduras serei salvo. Ele fala conosco: eu estou indo, mas eu enviarei o Consolador, o Espírito Santo, e Ele intercederá por vós através de gemido e desremido. E olha que a palavra vem dizendo aqui, meus irmãos, no versículo 14: que diremos, pois, que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Quem é nós para falar que Deus é injusto? Mas por quê? Ele nasceu primeiro, quem nasceu primeiro não era o primogênito. Quem dirá nós que Deus é injusto? Se Deus já conhece o homem desde o ventre.
Se Deus já sabe antes de nós abrir a boca. A Bíblia fala que Ele examina a intenção do coração e esquadrinha a mente. Como eu posso dizer que uma pessoa dessa é injusta se eu, mesmo com meu cabelo rapado, eu sei que eu tenho cabelo, eu não sei quantos fios de cabelo tem na minha cabeça, mas Ele sabe. Como pode ter injustiça em alguém que criou, o Criador, que nos criou? Como pode ser injusto uma pessoa que conhece todas as coisas, tem controle de tudo? Quem somos nós para controlar o fogo, o vento, a água? Ele tem controle. Então não tem injustiça em Deus. E a palavra do Senhor vem dizendo para mim e para você, no 15: pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Se você for falar isso na igreja, as pessoas acham muito. Você já viu aquelas pessoas que você tem que amar, que eles te perseguem, e não sei o que? Aqui está falando aqui, ó. Deus mandou Moisés escrever: compadecer-me com quem compadecer, e terei misericórdia de quem tiver misericórdia. Então, se a pessoa está ali, a Bíblia fala em Amós, capítulo 3, versículo 3, andará dois juntos e tiver de acordo. A pessoa não está de concordância com você, não aceita a forma que Deus te usa. Todas as vezes você vai falar, não aceita. Você vai ficar quebrando cabeça com uma pessoa que não quer. A pessoa vai para a direita e vai para a esquerda. E aí? Você vai seguir ela para o caminho errado ou você vai continuar no caminho que Deus colocou? Ter compaixão de quem tem. Não tem como você levantar uma pessoa que ela está caindo, mas ela não quer levantar. Não tem como você dar água a uma pessoa se ela não abre a boca. Você tem que entender, para você levar uma mensagem para a pessoa, ela tem que aceitar, mudar. E a palavra do Senhor vem dizendo aqui para nós no 16: assim, pois isso não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Então não depende de mim, você depende de Deus. Se Ele é por nós, agindo Ele, então tudo depende dele, mas só que nós temos que querer, nós temos que aproximar dele, buscar ele, buscar ele e achar ele. Mas tem que ser de todo o coração. E a palavra do Senhor vem dizendo aqui no 17: que diz a Escritura a Faraó? Para isso mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que meu nome seja anunciado em toda a terra. Olha você, Faraó era o rei do Egito, mas mesmo assim Deus levantou ele. Mas Deus levantou ele não era para que ele seja reconhecido, era para que Deus seja reconhecido, para que meu nome seja reconhecido em toda a terra. Então, se você for entender, Deus ele levanta o homem, mas o nome dele ser glorificado para fazer a vontade dele. Da mesma forma que quando Saul também foi levantado, enquanto ele fez a vontade de Deus, ele era abençoado, vencia todas as guerras. Mas quando ele tirou a vontade de Deus, colocou a dele, não queria ouvir mais o profeta, porque o sacrifício dos profetas que tinha que fazer, não quis ouvir mais. O que aconteceu? Deus o rejeitou. A Bíblia fala que Deus tirou o Espírito de Deus, saiu dele, e lá fala que o diabo entrou. Deus enviou um Espírito para atormentar ele. Mas como assim, pastor? É porque o povo só prega para você o amor de Deus, não prega a ira. Ele é amor, mas ele é fogo consumidor. Deus, quando ele ira com uma pessoa, meu irmão, não tem nem como eu orar, não, tem que tirar minha mão. Por isso que eu oro a Deus todo dia: Deus me dê discernimento, para que eu coloque a mão onde a mão do Senhor está. Tem pessoas que chegam para você, pastor, ora para mim, mas não está obedecendo a Deus, para ser como o Espírito Santo, brinca, zomba uns outros e pede oração. Meu irmão, vale mais você buscar discernimento de espírito e língua de só que você buscar dom espiritual de revelação e tudo mais. O que adianta você estiver revelando, vendo tudo, mas não tem discernimento, você ir orando para pessoas que não estão nem aí com nada. Tem pessoas que ela não tem dificuldade de aceitar Jesus e pede sua oração. Aí eu te pergunto, se uma pessoa que não quer aceitar Jesus, que valia que tem minha oração para ela? A pessoa chega para mim e diz: ora para mim, você já aceitou Jesus? Não.
Você quer aceitar? Não. Então você está esperando o que de Jesus? Você está esperando o que dele? Se você está esperando de mim, você não vai receber nada. Porque eu oro, você tem uma ação e ele faz a obra. Mas para que ele faça a obra, você tem que levantar suas mãos e confessar ele como o suficiente salvador da tua alma. Você tem que confessar para ele que ele é santo, que ele morreu por você e por mim. E quando você faz essa confissão, aí tem outro processo. Aí tem que matar a vontade da carne, o velho homem. E qual que é o matar? Como matar? Todo aquele que crê e for batizado, que essa salvação muda. Você vai ter que tomar um bocado de água, vai ter que beber um bocado de água, vai ter que mergulhar lá, fala, imerse. Tem que, não é só aquela aguinha jogada na cabecinha assim quando você era bebê, não. Porque quando você era bebê, você não tinha pecado, não. Você nem conhecia o pecado, nem sabia o que era pecado. Não pegar um copinho d'água assim, jogar nessa cabecinha, não, você está batizado. Aí coloca o nome daqueles negócios lá feito com a mão do homem. Mas quando nós falamos o nome de Jesus, tem que mergulhar o corpo. Para que você não seja somente salvo o coraçãozinho, mas o corpo, a alma e o espírito. 1 Tessalonicenses 5:23. Você tem que ser corpo e alma e espírito. Porque Deus está procurando pessoas assim, meu irmão. Verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. É esses que o Senhor está buscando. E olha que a palavra vem dizendo no 18. E logo, pois, compadece de quem quer, endurece de quem quer. Então, meus irmãos, compadece quem quer. Mas também tem muitos que não querem, ela endurece quem quer. Não quer, deixa Deus tratar. Deus coloca na mão do Senhor. Você vai ficar ali todo dia ali, perdendo o seu tempo com quem não quer. Nem Deus faz isso. A Bíblia fala que nada vem com força nem com violência, mas é pelo Espírito. Ao 19, dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Porquanto quem resiste à sua vontade? Olha que versículo bonito. Dir-me-ás então. Deus está falando comigo, com você. Por que queixa? Por que reclama? Ele ou ela ainda. Por que você reclama ainda? Porquanto quem resiste à sua vontade? Quem resiste à vontade de Deus? Tem como resistir à vontade dele? Se a vontade dele é boa, perfeita e agradável, então nós temos que colocar nossa vida na vontade dele. Tirar a minha vontade, que é aquilo que eu estou vendo, e buscar a vontade dele, que é Hebreus capítulo 11, versículo 1. As coisas que nós esperamos, mas não vamos ver, mas nós temos certeza que vai acontecer no nome de Jesus. Vai acontecer para a glória de Deus. Meu irmão, a Bíblia vem dizendo no 20: ó homem, quem és tu? É uma pergunta aí. Que a Deus replicas, porventura, a coisas formadas dirá ao que a formou? Por que me diz assim? Deus fazendo uma pergunta para mim e para você: mas, ó homem, quem és tu? É uma pergunta para mim e para você fazer para nós mesmos. Quem somos nós? Como Deus tem nos visto? Que Deus explica, que Deus fica tentando colocar contra a parede. Mas, Senhor, eu oro tanto, eu jejuo tanto, eu clamo tanto, eu subo no monte. Você está fazendo a sua obrigação, que a Bíblia fala: orar sem cessar. A casta de demônios se expulsa com jejum da oração. Então você está jejuando, orando, subindo no monte, porque a Bíblia fala no livro de Ageu: subiu o monte, buscar lenha, edificar a minha casa, e dela me agradarei, nela serei glorificado. Assim diz o Senhor. Então isso que nós fazemos é o nosso dever. Então isso aí para nós, para Deus, Deus vai nos usar pela misericórdia dele. Então a Bíblia fala aqui: porventura, olha você vê Deus falando, a coisa formada foi nossa, Deus nos formou. Dirá ao que formou. Por que ele diz assim? Como nós vamos dizer para Deus o que ele fazer, se é ele que nos formou?
se Ele que é o nosso Criador? Tem como a criatura falar com o Criador o que Ele tem que fazer? Não tem como. Então, por que me fizeste assim? Se Ele te fez assim, porque Ele te queria assim? Porque Ele quer te usar dessa forma. Ah, não sei falar, eu colocarei palavra na tua boca. Eu estou fraco, eu estou fraco, eu falo forte. Deus não está desanimado, Ele te dá ânimo, Ele é aquilo que eu e você precisa. Meu irmão, quem diria eu pregar um dia que fala sério? Não tem que as coisas que todo mundo fala, bacharel, teologia, capelão, não sei o quê, mas eu creio nessa palavra. Eu creio que ela traz cura. Eu creio que ela traz avivamento. Eu creio que ela traz o batismo com o Espírito Santo. Eu creio que ela traz aquilo que eu e você precisamos. E olha o que a palavra do Senhor vem dizendo no 21. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para que da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro vaso para... Não tem poder o oleiro? Quem é o nosso oleiro? Se ele é nosso oleiro, quem dirá que ele não tem poder? Meu irmão, Deus pega as coisas loucas para confundir a sábia. Muitos vão olhar para você e criticar, vão olhar para o teu passado, mas Deus sabe do teu presente hoje. Quando você entrega para Deus, Ele joga tudo no mar de esquecimento. As coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. Ao 22. E quem direis, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição. Então Deus, mostrando o poder dele, Ele suportou. Está vendo que está fazendo errado, está deixando. Mas chega de certo tempo, Ele fala: agora você já foi até onde você queria, agora eu vou te mostrar quem manda, quem dá a última palavra. Porque Ele diz: passará o céu e a terra, mas a minha palavra jamais passará. Às vezes você fica assim: meu Deus, mas por que fulano está fazendo tudo errado? Eu vejo que faz isso, aquilo, e não acontece nada. Acontece, você vai ver que vai acontecer. Porque Deus me mostrou que ia provar muitos crentes, ia provar muitas igrejas. E se Deus falou, Ele vai cumprir, está provando. Estou vendo pessoas aí que te diziam homem e mulher de Deus, estava lá em cima. Está acontecendo tanto isso que outro, é um processo, Deus está respondendo isso que outro, e você pode ter certeza. Deus não vai pegar ninguém por inocente. Deus não pega, meus irmãos, um injusto por justo e nem um justo por injusto, porque Ele é justiça. E a palavra dele vem dizendo para mim e para você nessa noite, no 23, para que Ele também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já antes preparou. Olha que coisa linda. Ele também quer que, para que Ele também desse para nós conhecer as riquezas. Riqueza é o que? Aqueles que, para a glória de Deus, fazem a misericórdia, aqueles que faz, que tem de misericórdia, aqueles que fazem a vontade de Deus. Para a glória, Ele nos preparou, os quais somos nós. Está falando que somos nós, não os outros não. Não ímpio não, os vasos de honra, os vasos de misericórdia. No 24 fala assim: os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Então ele está falando, não chamou somente os que estavam aqui dentro, não, os que estavam fora. Então, meus irmãos, Jesus, quando Ele o véu se rasgou, todos nós temos o direito da vida dele. Só basta nós aproximar dele, aceitar Ele, renunciar ao pecado. Ele diz, como também diz em Oséias: chamei meu povo ao que não era meu povo, e amada a quem não era amado. Então aquele que não era povo dele, Ele chamou também. Porque a Bíblia fala que muitos são chamados, todos serão chamados, irmãos, mas o escolhido é aquele que permanece, é aquele que vem e permanece até o fim. E a Bíblia fala: e sucederá que no lugar em que lhes foi dito: vós não sois meu povo,
aí serão chamados filhos de Deus vivo. Então, muitos olhavam para você e diziam: esse é povo de Deus, esse vai morrer no pecado, esse vai morrer no mundo. Mas Deus falou: não, eu chamei para ser chamado filho de Deus, filho da promessa. Também Isaías clamava acerca de Israel: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Então, por mais que o povo de Israel não tinha como contar, mas Isaías clamava por ele, porque o Senhor executará a sua palavra sobre a terra, completando-a e abreviando-a. Então, o Senhor está falando que Ele vai, meus irmãos, executar a palavra vai ser pregada em toda a terra, para que tudo aquilo se cumpra, para que a palavra se cumpra em todo lugar, porque Ele disse: como antes disse Isaías, se é o Senhor dos exércitos, não nos deixará descendência, teríamos sido feitos como Sodoma e seríamos semelhantes ao mundo. Então está falando, né, que se fosse para Deus olhar o pecado do povo, ia ser como Sodoma e Gomorra, ia ter queimado tudo ali com fogo e enxofre. Mas Jesus, pela misericórdia dele, ele veio para que nós tenhamos vida e vida com abundância. Ele deu o Filho dele unigênito para todo aquele que crê, meus irmãos, não pereça. Então Jesus, ele não veio para nos condenar, ele veio para nos chamar para a salvação. Porque se depender de Deus, aquele tempo lá, ele tinha arrependido de ter criado um homem. Porque o homem estava querendo um homem com o homem, mulher, como está acontecendo hoje de novo. E Deus, ele tem, Deus, irmão, irado. Porque a palavra do Senhor diz: que diremos, pois, que os gentios que não buscam a justiça alcançam a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Então, meus irmãos, às vezes nós dizemos: não, fulano está daquele jeito, são gentios, não buscam nada. Mas a Bíblia fala que a justiça somente pela fé. Porque sem fé é impossível agradar ao Senhor. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei tropeçaram na pedra de tropeço. Então Israel, ele não estava buscando o Senhor na justiça. Eles queriam buscar o quê? Na lei. Mas não é na lei, porque Jesus, ele quebrou essa lei. Então tem que ser pela justiça, tem que ser justo. Porque Jesus disse: seja perfeito que eu sou perfeito, seja santo que eu sou santo. Então aí a Bíblia fala que eles tropeçavam na pedra do tropeço. E quem que é a pedra? Jesus, ele é a pedra de esquina. Jesus colocou a pedra para eles tropeçarem, para eles entenderem, porque era para eles passar para o outro lado, não passaram. Por quê? Ficou lamentando demais, murmurando. A murmuração te impede as bênçãos. A murmuração, em vez de te levar para frente, volta para trás. Mas nessa noite, em nome de Jesus, que toda murmuração já caiu por terra e terra da semente. Em nome de Jesus, porque a palavra do Senhor nessa noite vai se cumprir na minha e na sua vida. E todo espírito de murmuração, de lamentação, todo espírito de ansiedade foi repreendido em nome de Jesus. Porque como está escrito: eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, que todo aquele que crê nela não será confundido. Então Deus está falando nessa noite, Ele vai colocar uma pedra de tropeço. Qual que é a pedra? Jesus é a pedra. Aquele que crê na pedra de Jesus, que Ele é a pedra, não será confundido nem enganado, irmão. Porque enganado e confundido será Satanás e aqueles que contentaram levantarem quando o céu do Senhor. Essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração. Eu peço para os irmãos perdão em nome de Jesus, e passemos o Senhor aqui, porque as horas não estão passando, não estão voando. E já é 9h40, era acabar 9h30. Vamos encerrar o culto em nome de Jesus, porque eu creio que Deus falou na igreja, falou comigo, foi um culto de ensinamento, e eu aprendi muito com os irmãos, e que Deus continue nos abençoando para nós continuarmos aprendendo. Não vamos demorar mais não, porque já passou. Estenda as tuas mãos em forma de receber, porque todos nós temos um compromisso. Mas hoje o primeiro compromisso nós já fez aqui com Deus, e você pode ter certeza que Ele está fazendo na tua casa, em nome de Jesus. Fala assim: que o amor de Deus Pai e as graças e as duas consolações do Espírito Santo de Deus
Que seja com cada um de nós, nossa casa, trabalho, onde quer cada um colocar a planta dos pés. E toda a igreja que crê diz: glória a Deus, vamos em paz, o Senhor nos acompanha em nome de Jesus. Glória a Deus.